Namastê, aqui é Krishna Saki. No vídeo de hoje eu trago 10 dicas de coisas que nós nunca devemos fazer com o baralho cigano. Prestem bem atenção nessas dicas, pois são situações bem simples, mas se você não tomar os devidos cuidados, isso pode acabar atrapalhando o seu desenvolvimento. Claro, esse vídeo é mais direcionado para aquelas pessoas, né, que têm intenção de realmente desenvolver ali o seu dom com o baralho cigano ou aprimorar os seus estudos. Então vocês vão perceber que são coisas que vai ter muito a ver com a ética do oraculista em si. Então vamos às dicas. Nunca abra o seu baralho em qualquer lugar e de qualquer jeito. Quando eu digo abrir de qualquer jeito, eu digo que a gente não deve colocar as cartas diretamente em cima de mesa, de bancos ou diretamente no chão. É preciso ter alguns cuidados, né, para você honrar aquele trabalho que você vai fazer, e isso também evita que você estrague seu baralho. Coloque as cartas em cima de um lenço ou de um pano limpo. O ideal é que você compre um lenço florido, bonito, que você tenha comprado justamente para a finalidade de tirar as cartas. Quando você tem essa postura, você está demonstrando que você tem respeito pelo oráculo e aquele espaço já está configurado para que você possa fazer a sua leitura. Qualquer lugar que você estenda o seu lenço e abra suas cartas é a mesa em si, é a sua tenda de atendimento. Isso porque muitas pessoas não têm um lugar fixo para atender, não têm um espaço para poder fazer as suas consultas. E daí eu falo, é muito importante observar a energia deste lugar. Eu mesma já atendi em vários lugares públicos, em restaurante, em praça, em parque. Só que é interessante você observar a energia que está ali ao redor. Por exemplo, você não pode abrir, não deveria pelo menos abrir numa balada ou num bar, num lugar que você perceba que as pessoas estão se alcoolizando, se drogando, ou que tenha uma energia muito pesada, pois aquele ambiente carregado não vai te ajudar a ter a sua leitura, sem falar que o baralho muitas vezes ele tem uma abertura espiritual e que tipo de entidade pode se aproximar daquele momento que você está fazendo atendimento. Então, ter este cuidado de colocar as cartas no lugar específico, arrumado, e observar o ambiente ao seu redor, para que você faça uma leitura segura em todos os sentidos, física e energeticamente. Nunca ler com o estado de consciência alterado ou para alguém que esteja nessa mesma condição. Bem, aqui é o óbvio, né? Se você está levando isso a sério, né, o início desse trabalho, desse estudo, você deve ter uma preparação antes de você fazer o atendimento. E só para deixar claro, né, embora algumas pessoas não saibam ou talvez não se dê conta, mas o álcool também é considerado uma droga. Então, se você estava bebendo, se você bebeu, eu recomendo que você não abra as cartas, tá? Se bebeu, não dirija e não leia o baralho cigano. Seja prudente, esteja sempre de cara limpa, cabecinha fresca. Se você quer ter respeito e que seu trabalho seja levado a sério, é muito importante ter esta ética. Nunca atender quando estiver doente ou para alguém que esteja nessa mesma condição. Quem já lê cartas ou está praticando com outras pessoas já tem uma boa ou total noção da troca de energia que ocorre durante uma consulta. Justamente por isso, nós devemos ter alguns cuidados energéticos antes de abrir as cartas. Se você não está se sentindo bem, se ficou muito doente e ainda se sente fraco, você primeiro precisa se restabelecer para depois voltar a atender. Se você não respeita os seus limites, você se coloca numa situação de vulnerabilidade e você pode voltar a ficar doente ou, pior ainda, transferir o seu problema para o consulente. Aqui eu vou abrir um parênteses de um assunto que eu pretendo abordar mais pra frente, né, que tem base nas outras terapias que eu também trabalho, que é sobre saúde. A gente sabe que gozar de boa saúde é estar fisicamente, mentalmente e emocionalmente equilibrado. E que a maioria das doenças se manifesta primeiro no corpo sutil e depois no corpo físico. Então, quando você vai atender uma pessoa, independente se você a conhece ou não, se ela está te pagando ou não, existe aí uma troca de energia. Agora imagina você doente, sentindo mal-estar, atendendo uma pessoa, que tipo de troca vocês vão fazer?
Talvez quem chegou sentindo mal-estar possa sair se sentindo melhor, mas não significa que se curou, talvez tenha só transferido o problema. Então seja prudente com você mesma, com seu cliente. Se não estiver se sentindo bem, remarque a consulta, marque para outro dia, no momento em que você estiver se sentindo 100%. Nunca empreste seu baralho para ninguém. O baralho, para mim, pelo menos, é como se fosse um mecanismo de extensão da minha espiritualidade. Para mim, é um objeto sagrado, assim como a minha japamala, assim como o meu pêndulo. Quando a gente recebe algo de alguém ou quando você compra algo, aquilo já fica impregnado com a sua energia. Aquilo passa a ser parte de você. Imagina o tanto de energia que fica impregnado no seu baralho, que é algo pessoal, de uso seu. O oráculo ele se conecta exclusivamente com você. Você tem o seu modo de atender, tem a sua visão sobre as cartas. E entenda uma coisa, o baralho chega na mão de quem tem que chegar. O baralho fica na mão de quem tem que ficar. Então, se a pessoa perdeu o baralho, se sumiu, se ela não tem, isso não é problema seu. Se a pessoa não tem acesso às cartas naquele momento, é porque é assim que tinha que ser. O oráculo se abre de forma única e pessoal para você, e é somente você que tem que fazer essa conexão. Nunca consulte duas pessoas ao mesmo tempo. Conforme já falei, a gente se conecta com a energia do consulente e vice-versa. Então é óbvio que se você for tirar carta para duas pessoas ao mesmo tempo, isso vai dar uma bela de uma confusão. A consulta deve ser feita de uma pessoa por vez. E se o oraculista não se importar, outra pessoa pode observar a consulta, mas evitem mais de uma pessoa ali no momento do atendimento. A menos é claro que você esteja dando um curso ou fazendo uma demonstração do seu trabalho para outras pessoas. Mas quando você está lendo a energia ou os presságios da vida de alguém, as perguntas devem ser claras e objetivas. E não vai dar certo se tiver mais de uma pessoa envolvida no processo. Nunca use as cartas por brincadeira. Não faça essa besteira de encarar como um jogo de adivinhação ou fazer algum tipo de aposta, fazendo previsões. Se você começa a tratar o baralho dessa forma, você não vai desenvolver, sem falar que você corre o risco de cometer algum tipo de ofensa, pois a finalidade do baralho é também terapêutica, e ajudar a quem o solicita, e a ter um direcionamento espiritual, desenvolver autoconhecimento, não só para quem se consulta, mas especialmente para quem o pratica. Isso, claro, de maneira séria e respeitosa, portanto não brinque com as cartas. Nunca deixe seu baralho aberto. Entre uma consulta e outra, se precisar sair, recolha suas cartas e guarde. Se não for possível, pelo menos cubra a mesa ou as cartas com um lenço. Daí é importante marcar um horário para o atendimento, porque aí você consegue concluir a sua consulta sem precisar interromper o atendimento e deixar a mesa aberta. Deixe o celular de lado e, se estiver atendendo online, dê total prioridade ao consulente. Quando terminar de atender, recolha as cartas, feche o baralho e guarde numa caixinha ou num saquinho exclusivamente para ele. Caso você esteja começando e não tenha, pode envolver as cartas em um lenço e guarde em um local onde somente você irá mexer. Nunca deixe de limpar o seu baralho. Sim, o baralho precisa ser limpo energeticamente. Se você tiver tempo entre uma consulta e outra, passe os baralhos num defumador ou num incenso. Se você tiver algum cristal de limpeza, ponha as cartas em cima e deixe ali por alguns minutos. O cristal pode ser a turmalina preta ou a pedra de enxofre. São pedras simples e baratas que vocês encontram em qualquer lugar. Se você não tiver tempo de fazer isso entre uma consulta e outra, tudo bem, mas ao final do atendimento vocês têm obrigação de fazer a limpeza energética do baralho. Nós fazemos um embaralhamento durante a consulta para dispersar a energia de uma pergunta e outra, mas entenda a diferença entre dispersar a energia e limpar a energia. Então, mantenha sempre seu baralho limpo ao final das consultas, para quando você tiver o próximo atendimento, no dia seguinte ou no próximo horário, as cartas já estarem desimpregnadas da energia da pessoa que passou anteriormente. Nunca ignore o significado das cartas. Pode acontecer de uma pessoa marcar uma consulta para saber de um determinado assunto
E ali, quando você começa a fazer análise, aparecer algumas questões negativas que ela não perguntou. Por exemplo, a pessoa procura você para saber como que será o novo emprego. E ali, fazendo uma análise geral, você percebe que ela vai ter problemas ou até mesmo passar por algum corte. Existem N maneiras de dar uma previsão, né, de dar uma notícia para alguém que não seja tão positiva. Tenha muito cuidado com as palavras, né, perceba como a pessoa vai reagir àquilo que você está falando. É preciso entender e fazer a pessoa entender que nem tudo na vida é como a gente quer. E se o baralho está mostrando, é porque aquela situação deve ser trabalhada, a possível maneira de solucionar aquele problema, ou pelo menos você prepara a pessoa para que quando aconteça algo realmente negativo, ela saiba como se posicionar. Lembrando que o baralho, além de dar as previsões, ele é um oráculo que ele traz grandes aconselhamentos. Então, a forma como o oraculista entende, interpreta a energia das pessoas, consegue entender um pouco mais sobre o comportamento do ser humano, fica mais fácil de dar uma notícia ruim, mas do próprio baralho extrair um bom conselho para conseguir contornar aquela situação ou pelo menos saber lidar com aquele problema. Então, jamais ignore o significado das cartas ou uma previsão somente por ela ser negativa. Nunca se esqueça de abrir os seus atendimentos com uma prece. Sim, é importante abrir a sua consulta com uma prece, né? Uma prece, um mantra, uma afirmação positiva, pedindo clareza mental, pois precisamos estar concentrados. Intuição, para que tenhamos uma boa conexão com as cartas e saber enxergar as mensagens reveladas. Humildade, pois não devemos ter julgamentos e nem preconceitos. Proteção, pois não sabemos quem está diante de nós e não conseguimos enxergar a energia ou entidades que está acompanhando o consulente. Permissão para que você consiga fazer a conexão entre o oráculo e o consulente, para que você seja aí o mediador das mensagens que são ali reveladas. E ao final da consulta ou dos seus atendimentos, faça também uma prece de agradecimento, porque tudo se saiu bem, né? Agradeça ao seu mentor, agradeça ao baralho. E se não se saiu tão bem assim, agradeça de qualquer jeito, porque tudo na vida é lição e aprendizado. Seja grato pelo dom que lhe foi concedido, e quanto mais respeito você tiver pelo trabalho que você está executando, maior a chance de você ter sucesso. Pois muito que bem, essas foram as dicas de 10 coisas que nunca devemos fazer com o baralho cigano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte e compartilha. Deixa aqui embaixo seu comentário, sua opinião, a sua dúvida. Agradeço de coração a você que me acompanhou até aqui. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus. Namastê.